estamos aqui de novo, vamos fazer outro vídeo, conversar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental, né? Hoje o nosso propósito é falar um pouco sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Convidei a Lu, antes de... apresento a Lu, não preciso mais apresentar a Lu para vocês, que ela já é de casa, nossa psicóloga querida. Mas antes de fazer umas perguntas para ti, Lu, eu queria só lembrar para vocês que uma das coisas que a gente tem que se ligar, que quanto mais imunidade a gente tiver, mais a gente vai proteger o nosso corpo contra o coronavírus. Eu tenho percebido que muitas pessoas não estão fazendo exercício físico. Então, façam mais exercício, tem muita coisa que dá para fazer dentro de casa, em volta da quadra, você pode sair para a rua assim e fazer em lugares que não tenham pessoas passando, mas não deixem de fazer exercício físico. E a alimentação, muito importante também, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho com a Lu. Luzinha, isso foi um pedido de uma colega também, sobre o TOC. Fala um pouquinho para nós o que é esse tal do TOC. Bom, o TOC ele é um transtorno de ansiedade, tá? E ele é um transtorno marcado principalmente pelos pensamentos obsessivos, e esses pensamentos eles geram comportamentos repetitivos que a pessoa realiza para poder se aliviar, né, daquele sofrimento que ela está tendo com aquele pensamento, né? Agora, com a pandemia, né, nós temos tido toda uma divulgação, né, dos cuidados que nós temos que ter com a nossa saúde, né, lavar as mãos, né, passar álcool gel, né, e esses comportamentos com a pandemia, que são autorizados, inclusive, né, pelo Ministério da Saúde, que a gente tem que fazer esses comportamentos para enfrentar esse momento, eles são intensificados pelas pessoas que têm TOC. Só que essa intensificação, ela tem que ser observada, porque ela não pode ser um comportamento que traga sofrimento para essas pessoas nesse momento. Aí é que me faz pensar numa outra questão, que assim, é que eu percebo que as pessoas dizem assim, eu acho que eu tô com TOC. O que é? Qual é a diferença entre a pessoa tá com esse transtorno ou ela é simplesmente mais organizada, né? Qual é a diferença disso? Para as pessoas não acharem todo mundo agora que estão com esse transtorno. Sim, o TOC, na verdade, ele passa a ser considerado TOC quando ele interfere diretamente na nossa rotina, né, de trabalho, na nossa rotina de vida, e ela nos traz sofrimento com esses pensamentos, tá? Por exemplo, eu vou sair de casa, preciso sair de casa, mas eu vou toda hora, repetidas vezes, conferir se a porta está bem fechada. Ou então eu volto para casa para ver se o gás está desligado. Isso repetidas vezes, porque isso me causa uma ansiedade muito grande para ver se realmente eu não deixei aquela porta aberta ou aquele gás aberto, né, que possa causar alguma catástrofe, né? Então, nesse sentido, assim. Uma outra situação assim que já me falaram, essa questão de acumulação de produtos, de coisas que as pessoas começaram a intensificar indo no supermercado. Isso é TOC ou não? Sim, a acumulação ela é vista por alguns profissionais como uma comorbidade do TOC, tá? O que acontece? As pessoas voltaram a ter essa tendência de acumular as coisas porque o medo da pandemia faz com que as pessoas com TOC elas tentem se precaver do vírus. Então eles vão lá e compram vários álcool gel, compram vários produtos de limpeza, luva, né? E esses para poder se precaver, né, dessa pandemia, mas na verdade isso é uma acumulação que acaba sendo desnecessária. Porque essa acumulação ela até pode deixar de faltar agora produtos para outras pessoas. Claro. Isso aconteceu muito, Cláudia, no início da pandemia. Né? Muitos produtos faltaram nas nossas prateleiras no mercado, né, por causa disso. Sabe? É verdade. E, Lu, uma coisa importante, assim,
A pessoa que tem toque, né? Ela deve deve estar mais fragilizada. Quais são os sentimentos assim que ela pode estar potencializando mesmo e o que ela pode fazer para continuar? Porque de uma certa forma ela não pode sair de casa, está potencializando o toque dela. E aí o que ela pode fazer para controlar um pouco mais isso? Porque me parece que algumas pessoas estão preocupadas com isso, que tenham esse transtorno. O que elas podem fazer para amenizar esse momento de dor? Que eu acho que deve ser difícil. Sim, é muito difícil. Inclusive o toque, ele traz muito preconceito, tá? As pessoas, inclusive, fazem brincadeiras com o toque, porque na verdade o toque ele é um transtorno, assim, visto socialmente como leve, mas para quem sofre, para quem tem esse transtorno, é uma coisa muito pesada, é algo que traz sofrimento e a pessoa necessita repetir aquele comportamento ou aquela ação para poder se sentir melhor, né? Então o toque, para quem está vivendo nesse momento agora, eu acho que é importante, quem já faz um tratamento medicamentoso ou psicológico mesmo, que entre em contato com o seu médico ou profissional assistente e tente ver estratégias para poder enfrentar, porque o toque ele é muito bem alinhado com uma psicoeducação bem feita com o seu profissional de saúde, tá? Porque na verdade a gente já tem que aprender como lidar com esse toque, como lidar com essa ansiedade que faz com que eu faça determinados comportamentos que me dão esse sofrimento. Que interessante. Pelo menos toque eu não tenho, Luciana. A única coisa que eu tenho muita preocupação é em fechar as portas do roupeiro para poder dormir. Mas isso é uma questão de organização, isso é uma coisa pontual, que o toque, até lembrando assim, o toque ele passa a ser toque quando ele leva um tempo assim do nosso dia a gente repetindo esses comportamentos. Por exemplo, se tu ficasse fechando as portas do teu armário ou alinhando as portas do teu armário mais de 1 hora por dia, seria toque, tá? E assim, ó, pra gente ir encerrando, agora uma dúvida também bem pessoal minha. Qual é o sofrimento, assim, é um sofrimento, os pensamentos que vão te deixando mais abalada, porque tu fica pensando, se eu não lavar minhas mãos, eu não vou conseguir fazer outra coisa, eu não vou conseguir trabalhar, ou se eu não passar pela cozinha e ver se está tudo limpo. É o pensamento que dá a maior dor? Tem alguma dor física que acaba acontecendo com a pessoa? Não, simplesmente é o pensamento que acaba fazendo com que a pessoa se sinta obrigada a realizar aquela ação para poder se sentir aliviada. Que loucura. Tá? Mas na verdade é somente o pensamento, é o pensamento ruminativo que a gente fala, né? Sim. Que ele fica ali na nossa cabeça permanentemente, várias vezes ao dia. A pessoa que tem toque, por exemplo, agora, ao invés de lavar as mãos frequentemente, como a gente tem a recomendação do Ministério da Saúde, ela lava cada vez que ela toca numa superfície, digamos assim, sabe? Porque a qualquer momento, a qualquer situação pontual que ela vivencia, ela acredita que ela pode estar contraindo o vírus. Então isso traz um grande sofrimento, uma grande angústia para quem está vivendo. Isso aí, pessoal, a gente trouxe mais um assunto, né? Não dá pra dizer que é um assunto bacana, né, Lu? Não. Mas a gente, toda sexta-feira, vai tentar conversar um pouquinho mais sobre essas questões mentais. Um grande beijo da Cláudia. Da Lu.